Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando mais um vídeo aqui de revisão com vocês, o nosso Revendo Conceitos. Quero rever tudo que a gente viu na nossa aula 3 do capítulo 5, a nossa aula 3 de ondulatória, né? E última aula de ondulatória, onde a gente estuda acústica, beleza? Vamos lá. A gente lembrou que acústica é o estudo das características completas do som, certo? Então, na acústica a gente definiu o que era o som. Lembra que o som ele é uma onda mecânica longitudinal que se propaga justamente com a ajuda, certo, do meio mecânico, né? Por isso que ele é uma onda mecânica. E ele é nada mais nada menos do que uma sucessão de zonas de alta e baixa pressão, certo? Então, quando a gente fala, quando uma caixa de som emite um som, ele está provocando no ar ao redor dele zonas de alta e baixa pressão que se propagam, que se caminham, né, pelo meio aí e chegam no receptor e o receptor escuta determinada onda sonora, beleza? Vamos lembrar que o humano médio, o humano normal, ele escuta sons na faixa de 20 até 20 mil Hz, beleza? Vamos lembrar também que todo som que nós humanos escutamos, ele é um som de origem mecânica e longitudinal e ele não pode obter uma frequência menor do que 20 e 20 mil, senão a gente não vai escutar, certo? Na região acima de 20 mil é a famosa região de ultrassom. Sim, o exame de ultrassom ele usa o som, certo? De alta frequência, frequência acima de 20 mil, certo? E abaixo de 20 são as zonas de infrações, beleza? Na aula eu até dei exemplos sobre... Dei exemplos não, né? Eu demonstrei como funciona o exame de ultrassom. Eu também expliquei para vocês como funciona o sonar, não foi isso a gente viu? Então, tudo isso daí, ele se baseia no funcionamento de ondas sonoras, beleza? Lembra, abaixo de 20 eu não escuto e acima de 20 mil eu também não escuto, certo? Nessa região entre 20 e 20 mil são sons que eu posso escutar. Não necessariamente eu vou escutar, mas é a faixa audível, a única faixa de frequência que eu posso escutar, beleza? Eu estou falando como um humano normal, um humano médio, beleza? A gente estudou também na nossa aula as reflexões de ondas sonoras, certo? E a gente entendeu que quando a gente fala, quando a gente emite um som ou qualquer outra situação que exista som, esse som ele pode bater numa superfície e voltar, não é isso? A gente estudou isso, beleza? E em termos de ondas sonoras, a gente tem que lembrar que quando a gente está num ambiente o qual a gente fala e o obstáculo que vai refletir nossa onda sonora está a uma distância abaixo de 17 metros, essa reflexão do som vai provocar uma reverberação, que é aquela continuação sonora, não é? Aquele oi, aquela continuação, aquele abafado da voz, aquela continuaçãozinha, geralmente da última sílaba do som que eu emiti, beleza? Isso é reverberação, isso só acontece quando a distância entre a pessoa que está emitindo um som e a parede, o obstáculo que vai refletir é menor do que 17 metros, beleza? E quando a distância é maior do que 17 metros, o som ele vai, bate na parede e volta e ele vai demorar mais do que 0,1 segundos. Ou seja, o cérebro da gente vai conseguir identificar que são sons diferentes. E aí a gente sente, experimenta o eco, beleza? É isso que eu quero que vocês lembrem, beleza? Então, reverberação a distância é menor do que 17 e o eco a distância é maior do que 17, beleza? Maior ou igual, né? Eu posso até citar o igual aqui. Maior ou igual a 17 metros. Tranquilo, galera? Quero reforçar também aquela leitura gráfica que a gente fez, né? A leitura gráfica da reverberação, o som original e o som refletido, eles estão muito próximos um do outro, estão dentro um do outro, e aí a nossa percepção sonora, o nosso cérebro, quando vai identificar o som, ele não identifica a separação do som, para ele é uma continuação do som. Por isso que a gente experimenta a reverberação. Já no eco, o som original e o som refletido, eles são bem distintos, são separados. O cérebro ele consegue identificar que são duas coisas diferentes, dois sons diferentes, e por isso que a gente escuta o oi, 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 e aí a gente sabe que é uma reflexão sonora, beleza? Ambos acontecem devido reflexões sonoras, tanto a reverberação como o eco acontece devido à reflexão, beleza? Lembra dos exemplos que eu dei em sala sobre ultrassom e o sonar, é importante também. E em algumas situações, quando alguns alunos perguntaram, eu também citei aquela historinha dos processos de fisioterapia que
cura uma certa inflamação muscular, uma certa inflamação numa região do corpo, num tendão, numa cartilagem, através de processos de ondas de choque, né? Que é o famoso ultrassom, aí, um som de alta frequência que ele coloca para atuar numa certa região, e aí essa vibração sonora faz uma, entre aspas, uma massagem naquele tecido lá interno, e a gente consegue diminuir o inchaço, consegue diminuir a inflamação, beleza? Lembra disso aí, certo? No Enem já caiu uma questão sobre isso, certo? Então era bom é bom a gente citar e é bom a gente relembrar. Tranquilo, galera? Quero avançando aqui, essa revisão vai ser bem tranquila, mas eu quero ir avançando já para a próxima etapa. Vamos lá. Galera, dando continuidade aqui, eu quero falar das características das ondas sonoras, as famosas qualidades fisiológicas do som, né? A altura, intensidade e timbre. Vamos lembrar que a altura, ela não tem a ver com, de fato, o volume que o som tá. Não, a gente fala muito errado no nosso dia a dia. A altura tem a ver com o som ser agudo ou grave, certo? Então a altura, ela fala muito de frequência, certo? De frequência. Então ela vai falar se um som é alto ou baixo. E alto e baixo não é isso que você está pensando. Alto é um som agudo, certo? É um som de alta frequência. Um som baixo é um som grave, certo? É uma voz grossa, é uma voz de baixa frequência, é um som de baixa frequência, beleza? Então uma voz ela pode ser alta e ter um volume bem baixinho, quase você não escutar, porque seria uma voz aguda, certo? Um som agudo, só que com um volume bem fraquinho você não escutar, certo? Então não erra isso, pelo amor de Deus. A altura tem a ver com ser agudo ou grave, ser alto ou baixo, certo? Ser uma voz fina ou ser uma voz grossa, certo? A altura tem a ver com isso. A intensidade sim tem a ver com volume, certo? Ela é justamente uma medida da amplitude, certo? Amplitude, certo? E a gente fala que a intensidade é o volume do som, se ele é forte ou se é fraco, certo? Um som sendo forte é um som com amplitude grande, é um som volumoso, certo? É um som de volume grande, certo? Volumoso, eu escrevi errado aqui, volumoso, certo? E quando a gente fala de um som fraco, é um som em que ele tem uma baixa amplitude, certo? Uma amplitude fraca, beleza? E ele é pouco volumoso, certo? Ele é pouco volumoso. Eu vou botar assim, ó, volumoso para baixo, certo? Volumoso. Ele tem um pouco volume, certo? Ele é pouco volumoso. Beleza? Então um som pode ser alto e forte, um som pode ser alto e fraco, um som pode ser baixo e forte, um som pode ser baixo e fraco. Não confunda isso, certo? Um som ser alto é um som agudo, um som baixo é um som grave, não tem nada a ver com o volume dele. Quando a gente vai falar de volume, a gente está falando de forte ou fraco, está falando de amplitude, certo? Então, por exemplo, uma voz fina, mas que ela é bem fraquinha, então é uma voz que eu quase não escuto. Uma voz grave é uma voz baixa, mas ela pode ser forte e todo mundo escutar, certo? Então não esquece disso não, não esquece disso não. Lembra que eu posso medir a intensidade por potência sobre 4πd ao quadrado, onde a potência é dada em watts e o 4πd ao quadrado, por conta da distância, é dada em metros ao quadrado, como se fosse uma área, beleza? E essa intensidade ela é em watts por metro quadrado. Essa distância é do cara que está emitindo o som até o cara que está escutando o som, beleza? Essa distância D é da fonte sonora até a pessoa que está escutando, certo? Vamos lembrar que essa intensidade aí é uma medida de volume, não é? E além disso eu posso medir o nível sonoro, que é esse betazinho daqui, certo? Que a gente pode chamar de N também, tanto faz. Ele vai ser 10 vezes logaritmo de I sobre 0 na base 10. Lembra que quando a gente omite é porque é base 10, beleza? E aí essas relações aí, elas estão aí mais para a gente entender o conceito de intensidade. A intensidade é o volume, certo? Não é se é alto ou baixo. A intensidade é se é forte ou fraco. Se é alto ou baixo é a frequência, é a altura, é se é agudo ou grave, beleza? E por fim a gente finalizou analisando o timbre, não foi? A gente viu que o timbre, cada onda tem seu próprio timbre, mesmo que elas sejam de frequências iguais, certo? Por exemplo, eu tenho 4 situações aí. Todas essas 4 situações estão emitindo a mesma nota musical, ou seja, a mesma frequência. Lembra que cada nota musical tem a sua própria frequência, né? Digamos que o diapasão, a flauta, a voz da pessoa, certo? O violino, todos estão emitindo a nota lá. Mas por que uma pessoa normal, consigo identificar que são de instrumentos diferentes, que estão vindo de fontes sonoras diferentes? Simples. Porque mesmo tendo a mesma frequência, todos eles possuem timbres diferentes, que são o formato da ondazinha mesmo, beleza? Se tu vê aí, ó, todos possuem a mesma frequência, porque quando acontece os picos de um, acontece
os picos da outra, eles têm o mesmo comprimento de onda, certo? Porém, entretanto, elas têm formas de ondas diferentes. Então, como elas têm formas de ondas diferentes, é como se cada um tivesse o seu próprio timbre, certo? Então, cada um aí tem seu próprio timbre. Então, é por conta do timbre que eu consigo diferenciar em frequências iguais, certo? Frequências iguais, vindo de fontes diferentes. Eu consigo dizer, ó, aquilo quem falou foi um humano, ó, aquele som veio de um diapasão, ó, aquele som veio de um violino, ó, aquele som foi um cachorro latindo. Então, eu consigo, mesmo sendo a mesma frequência, eu consigo diferenciar por conta do timbre, beleza? Tranquilo? E para a gente analisar tudo isso junto, a gente cria esse gráfico daqui, certo? Que esse gráfico ele diz o seguinte: tudo que está dentro dessa região daqui são os sons audíveis por nós humanos, beleza? Então, por exemplo, um som de frequência, ó, esse eixo daqui é a frequência e esse eixo daqui é o nível sonoro. Um som de frequência 50 e nível sonoro 40 eu não escuto, porque ele está fora da região audível. Um som de 20 Hz e um nível sonoro de 20 decibéis, lembre que o nível sonoro é dado em decibéis, certo? O famoso decibéis. Se o nível sonoro junto com a frequência der um ponto fora da região, então é porque eu não escuto, certo? Eu não escuto aquele som que está sendo representado. Eu só escuto os sons que estiverem dentro. Por exemplo, um som de frequência 20 Hz mais nível sonoro de 100, eu escuto, porque ele está dentro, certo? Da região, beleza? Então, é aquele negócio. Entre 20 e 20 mil eu posso escutar, mas não necessariamente eu vou escutar. Mas com certeza, abaixo de 20 e acima de 20 mil Hz, eu não vou escutar de jeito nenhum, porque ó, acima de 20 mil Hz, ó, nem entra, certo? Então é toda essa região aqui. E abaixo de 20 eu também não escuto. Esse gráfico está um pouco erradinho assim, só o comecinho dele, né? Mas essa região aqui eu não escutaria, certo? Que é abaixo de 20 Hz, tranquilo? Então acima de 20 e abaixo de 20 mil eu posso escutar, desde que esteja dentro dessa região aí audível, beleza? Tranquilo, galera? Vamos embora. Nessa próxima tela que eu vou deixar em branco, eu vou querer revisar com vocês rapidamente efeito Doppler. Vamos lá. Galera, falando agora, revisando na verdade, né, efeito Doppler. Vamos lembrar que efeito Doppler é justamente quando a gente tem um corpo emitindo um certo som, certo? Um corpo emitindo um certo som. Esse som tem uma frequência chamada de FR, que é a frequência real. Só que esse corpo que está emitindo esse som, tem uma certa velocidade que eu vou chamar de VF. E ele está se aproximando ou se afastando de um observador que vai escutar o som, certo? Esse cara é o observador. E aí isso cria um efeito que é justamente um efeito de o som, quando ele chega no observador, ele vai chegar com uma frequência aparente diferente da frequência real, por conta desse movimento relativo que existe entre a fonte e o observador. Isso se chama efeito Doppler, certo? E eu quero lembrar com vocês que a aproximação de dois corpos, fonte se aproximando com o observador, provoca um efeito de que a frequência aparente seja maior do que a frequência real, certo? E, em contraponto, quando é um afastamento entre o cara que está emitindo o som, a fonte, e o cara que está recebendo esse som, que é o observador, quando é um afastamento, a frequência aparente ela é menor do que a frequência real, certo? Vamos lembrar disso. O efeito Doppler acontece tanto com o som como também com a luz. E em aula eu até expliquei aquela historinha dos tons avermelhados das estrelas e dos tons azulados das estrelas, certo? Justamente isso acontece por conta do efeito Doppler, certo? Ou Doppler, sei lá como você queira chamar, certo? Até porque é um nome alemão e aí a pronúncia fica a critério de vocês. E aí, ó, eu quero citar que esse efeito Doppler, ele é importante em sua teoria, certo? Principalmente porque é um efeito que é muito visto hoje em dia. Se vocês pesquisam um pouco sobre a utilização do efeito Doppler, a gente encontra, por exemplo, aqueles radares de velocidade, de controle de velocidade em pistas. Ele funciona como efeito Doppler. Existe uma velocidade relativa entre o radar e o carro, e aí ele emite um som, certo? Um raio, e aí pode ser até uma onda eletromagnética. Se for um radar, seria uma onda eletromagnética, e aí ele bate no carro e volta. Quando ele volta, por conta do movimento relativo, aí essa reflexão dessa onda que foi emitida, ela volta com a frequência aparente diferente, e aí com essa medição dessa frequência aparente ele consegue entender qual é a velocidade real do carro e ele consegue dizer se o carro está no limite ou não, certo? Então, uma aplicação prática do efeito Doppler seria isso, certo? Seria isso, uma aplicação no nosso dia a dia, certo? E aí eu quero lembrar da relação matemática do efeito Doppler, né? Ele fala que frequência aparente é igual a frequência real, e a gente tem velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador,
sobre velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, certo? E aí no livro da gente eu até coloquei os casos, os 4 casozinhos de efeito Doppler, certo? Mas eu quero citar o caso recorrente, que é o que realmente pode ser cobrado no teu vestibular. Os outros podem, mas é muito difícil, a gente não vê isso, até porque demanda muito um processamento aí de tempo que no Enem, por exemplo, a gente não teria, certo? Então eu gosto muito de falar daquilo que pode ser abordado no Enem, e aí eu falo justamente do caso recorrente, certo? O caso recorrente é quando o observador está parado, e aí a frequência aparente, ela fica sendo igual à frequência real, certo? Aí fica velocidade do som sobre velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Até porque se o observador está parado, é zero, beleza? Então fica apenas isso sendo o caso recorrente. Eu quero te lembrar uma coisa importante, certo? Aí vamos lembrar do sinal aqui embaixo, se vai ser positivo ou se vai ser negativo. Quando a frequência aparente ela vai ser maior, é numa aproximação, né? Se eu espero que o resultado dessa conta seja maior, é porque o denominador ele tem que ser menor. Então aqui eu vou colocar um menos. Então na aproximação o sinal de baixo fica sendo menos, certo? E no afastamento eu espero que a frequência aparente seja menor. Para que a frequência aparente seja menor, o denominador ele vai ter que ser o quê? Vai ter que ser maior, né? Então aqui embaixo seria mais. Então lembra disso, certo? O jogo de sinal é esse aí, fica bem simples de lembrar, certo? Uma questão que eu coloquei no material da gente é uma questão em que não é o observador que está parado, é a fonte que está parado. Então fica frequência aparente igual a frequência real, certo? Ela foge um pouco do caso recorrente, mas ela fica bem fácil de ser vista porque ela vai ficar nesse formato. Porque nesse tipo de questão é a fonte que está parada. A fonte é quem está emitindo o som, o radar, certo? Então essa fonte está parada, então ela é zero. Então a relação ficaria desse formato daqui, certo? E aí eu quero te lembrar o seguinte, os sinais em cima são sempre contrários aos sinais embaixo, certo? Nesses casos recorrentes. Porque se eu quero que a frequência aparente seja mais numa aproximação, então o numerador tem que ser mais. Ele tem que ser maior para ajudar no resultado, certo? Então seria numa aproximação mais, quando o observador está em movimento e a fonte é quem está parada, certo? E de caso contrário, se eu quero que a frequência aparente seja menos, ou seja, seja menor, porque é um afastamento, né? Todo afastamento da frequência é menor, então aqui em cima seria um menos, beleza? Lembra disso aí. Esses dois casos aí, o primeiro caso em si é o caso recorrente, é o que realmente, de fato, vai ser cobrado no teu vestibular se cair efeito Doppler. Professor, então se eu estou afirmando com toda certeza que os outros casos não podem cair, cara, podem cair sim, pode cair tudo, certo? Mas eu não aposto que vai cair, até porque as situações práticas e didáticas, geralmente do nosso dia a dia, elas são sempre mais facilitadas, certo? Para que a gente consiga se preocupar com o efeito, com a parte física, com a explicação física do fenômeno, e não com a parte matemática em si. A parte matemática já tem 45 questões de matemática, certo? Então eles vão se preocupar mais na aplicação física. Eles vão requerer uma inteligência física sua, certo? Então se liga nisso. Então os casos que eu aposto que podem cair é o caso recorrente, observador parado, ou o caso da fonte parada. O caso da fonte parada eu acho muito difícil também de cair. Eu acho mais fácil cair o caso recorrente do observador parado, certo? Porque geralmente quem está emitindo o som é a fonte, certo? Mas enfim, é uma coisa que eu aposto que possa ser que caia, beleza? Finalizado isso, eu quero ir para a última parte da nossa aula, onde a gente viu justamente os tubos e as cordas, certo? Vamos lá. Galera, finalizando o nosso vídeo de revisão, né? O nosso Revendo Conceitos sobre a aula 3, eu quero só revisar bem rapidinho sobre cordas e tubos abertos. Lembra que isso aí são todas ondas estacionárias que são geradas por intermédio justamente de fenômenos de interferência e reflexão que acontecem na corda e no tubo, certo? Provocando justamente o surgimento dessas ondas estacionárias, desses padrões estacionários, certo? E a gente é válido lembrar que cordas e tubos abertos são bem parecidos, né? A gente conta justamente os meios comprimentos de ondas, os buchinhos que aparecem, né? E a gente tem aquela ordem bem bonitinha, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, certo? E a gente tem justamente n igual a 1, n igual a 2, certo? N igual a 3, porque é justamente a quantidade de ventres, a quantidade de buchinhos, os padrões de interferência que a gente enxerga, beleza? Isso também vale para tubo aberto, beleza? E também vale para cordas, certo? Quantidade de buchinhos, ó. Um buchinho, né? A gente sabe que ele está quebrado ao meio, né? Porque na parte aberta não pode ter nó. Então a gente vira e dá um buchinho aqui, ó. São 2 buchinhos, certo? Aqui, ó, 3 buchinhos, beleza? Aqui, ó, tem uma metade mais uma metade, 1, 2, 3. Ó, uma metade mais uma metade, 1, mais outro, 2.
uma metade mais uma metade, um buchinho, certo? Então, o harmônico aqui é o primeiro e a gente vai completando. É uma coisa bem simples, realmente, de fato, de entender. A gente viu também que o comprimento da corda, certo? O comprimento do tubo aberto, tanto faz, ele é dado por essa relação daqui, né? N lambda sobre 2, onde N é o harmônico, certo? E L é o comprimento da corda ou do tubo aberto em metros, beleza? E aqui a gente tem um comprimento de onda, certo? Vamos lembrar também que frequência, ela é NV sobre 2L, certo? A gente determinou essa frequência aqui. E vamos lembrar também que, ó, quanto maior o harmônico, maior a frequência, certo? E, consequentemente, quanto maior o harmônico, menor o comprimento de onda, até porque comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. E lembra também que as cordas e os tubos abertos, eles provocam um som. E o som que sai deles tem a mesma frequência da onda que está dentro deles, certo? Tanto que está na corda como também o que está dentro do tubo aberto, beleza? Lembra que os harmônicos da corda e do tubo aberto, eles podem ser qualquer número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai, certo? Lembra também que o número de nós, menos 1, para as cordas, dá o harmônico também, né? Ó, no primeiro harmônico eu tenho 2 nós, que é justamente a região de amplitude nula, de vibração nula, beleza? Então esses pontos aí são os nós. Então no primeiro harmônico são 2 nós, porque quando eu subtraio 1, dá o primeiro harmônico, certo? 3 nós, ó, 3 nós no segundo harmônico, 3 nós. 3 menos 1 dá 2, segundo harmônico, certo? Em contraponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 nós, menos 1, terceiro harmônico, beleza? Sempre assim. No tubo aberto, não. No tubo aberto, o número de nós já é o harmônico. Ó, 1 nó, primeiro harmônico. 2 nós, segundo harmônico. 3 nós, terceiro harmônico, certo? Lembra disso. E para finalizar, nossa... Sim, só lembrando que a gente tem aquela relação na Fn igual a N vezes F1, certo? Que F1 é a frequência fundamental. Então, se eu quiser a frequência de qualquer harmônico, basta eu ter o harmônico e a frequência fundamental que eu descubro ele, certo? É uma variação dessa relação daqui, certo? A gente usa pouco, mas é importante a gente relembrar, beleza? E tubos fechados, vamos lembrar que tubos fechados, os harmônicos, eles só podem ser ímpares, porque a gente não conta a quantidade de buchinhos, a gente conta a quantidade de meios buchinhos, certo? E como ele é fechado numa extremidade e aberto na outra, a gente tem que lembrar que ele vai ser um nó na direita e uma extremidade aberta na esquerda, provocando quebras dos ventres, certo? Então a gente não vai contar os buchinhos completos, a gente não vai enxergar buchinho completo, a gente vai enxergar meus buchinhos, certo? E é por isso que os harmônicos só podem ser ímpares, certo? Ó, N igual a 1, N igual a 3, N igual a 5, certo? Isso aqui é a primeira posição do harmônico, aqui é a segunda posição, aqui é a terceira posição, certo? E a gente tem justamente N igual a 1, N igual a 3, N igual a 5. Muita gente gosta de chamar de primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico, aí fica a seu critério, certo? Mas lembra, é a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição do harmônico, e aí o harmônico vale 1, 3, 5, 7, 9, só os ímpares, só vale os harmônicos ímpares, certo? Para o tubo fechado. E a relação ela é bem parecida, certo? Com o que a gente viu, beleza? Só que é dividido por 4, até porque a gente conta metade da metade do comprimento de onda, ou seja, metade de buchinhos. Então ela fica sendo sempre sobre 4, certo? Que eu escrevi errado. Ó, NV sobre 4L, beleza? NV sobre 4L, L é igual a N lambda sobre 4, certo? Lembra sempre disso. Tranquilo, galera? E essa relação também ela é verdade para os tubos fechados também. Tranquilo, galera. Dito isso, a gente finaliza por aqui nossa revisão. Qualquer dúvida que vocês tenham, sempre lembrem que podem contar comigo, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!